o quanto ela dá uma contribuição nesse sentido de problematizar a relação entre os homens e o mundo através do diálogo e dos questionamentos de verdades, né, tidas como naturais, mas que não são, que são construídas históricas e socialmente, buscando promover a autonomia dos sujeitos e a transformação social. E também fala, então, da pesquisação. E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção para a gente refletir é do quanto essas abordagens que estão sendo propostas, né, no caderno de orientação do PAIF, dentro da política de assistência social, diretriz nacional do MDS, já são utilizadas há muito tempo na área da saúde, já são utilizadas há muito tempo pela atenção básica, né? Eu, quando fiz o meu estágio em psicologia hospitalar, eu já utilizava a pesquisação, né? E eu estou trazendo isso porque para falar um pouco de que eu considero que a psicoterapia, as práticas clínicas, elas fazem parte da nossa história enquanto profissão, né? Elas fazem parte de uma herança que a gente tem e de onde a gente consegue e pode, né, extrair, ter muito substrato para o nosso trabalho na política de assistência, mas isso precisa ser adaptado, né? Porque os objetivos com os quais a gente trabalha são os objetivos da política, são os mesmos objetivos do serviço social, ou de um antropólogo, ou de qualquer profissional que esteja lá, né, colocado no SUAS. E aí, para falar um pouquinho do trabalho psicossocial, então, eu vejo que não é a questão da organização do trabalho, se atende separado ou não em conjunto, que caracteriza, né? Mas é a disponibilidade do profissional para compartilhar e construir um conhecimento em conjunto com as demais profissões, articulando os seus saberes específicos em prol de uma compreensão que, no contexto do PAIF, considere as conexões existentes entre os aspectos subjetivos das pessoas, famílias, com a realidade social, com esse contexto mais amplo. E aí, retomando um pouco, né, aquelas questões que eu coloquei, se essa interdição da psicoterapia no PAIF, na política de assistência, nos liberta ou nos aprisiona, particularmente, eu penso que nos liberta. Que quando a gente tem clareza da política de assistência, incluindo os seus objetivos, a sua terminologia técnica, a gente tem a possibilidade de utilizar vários recursos de uma forma nova, criativa, contextualizada, com a comunidade que estamos inseridos, e que, nesse sentido, também é muito importante a gente aproveitar essa potencialidade e principalmente, também a experiência dos profissionais que vêm do campo da saúde, que tem uma trajetória, um desenvolvimento teórico-metodológico, que não vai ser utilizado exatamente da mesma forma, mas que tem toda uma potencialidade para ser adaptado com sucesso aos objetivos do PAIF. Mas que essa liberdade, esse movimento criativo, só poderão ser usufruídos se a gente não perder essa conexão com a nossa própria história, com os nossos recursos, tendo em vista que o psicólogo é um profissional que vem se dedicando à escuta qualificada da subjetividade humana, e é a partir dessa condição que pode contribuir para o trabalho interdisciplinar e intersetorial. E a consciência também, né, na medida em que eu fortaleço a função protetiva, por exemplo, de uma família, e de que eu promovo o acesso dela a direitos, eu estou atendendo aos objetivos da política de assistência social. Mas, se eu for pensar num aspecto mais ampliado, eu também estou promovendo saúde. E que reconhecer isso, é importante que a gente possa também reconhecer isso com naturalidade, para não travar o nosso trabalho dentro do CRAS, né, achando, então, eu estou fazendo saúde, então agora eu vou parar de fazer. Não, em muitos momentos, né, eu estou focada aqui com o objetivo, né, de fortalecer, por exemplo, os vínculos comunitários. A gente teve um grupo no CRAS, que era um grupo de vínculos, de pessoas que viviam sozinhas. Na medida em que esse grupo começou a se vincular, começou a experimentar satisfação nessa relação, né, e a gente ia discutindo uma série de coisas, de acesso a direito com eles, é claro que eu posso dizer que esse grupo, ele também acabou sendo terapêutico para essas pessoas, apesar de que o objetivo não era esse. Eu não criei o objetivo com o grupo com essa finalidade. Mas ele também acabou sendo terapêutico. Eu podia dizer que, de alguma forma, eu contribuí para a saúde mental dessas pessoas, né?
E é importante a gente reconhecer isso também com uma certa naturalidade, porque muitas vezes fazemos coisas muito semelhantes, ou o resultado do que fazemos, né, é muito semelhante, e são exatamente esses pontos de encontro, de reconhecimento, que nos permite também encontrar demandas em comum para que a gente possa desenvolver ações intersetoriais. Porque para que uma ação intersetorial possa acontecer, vamos pensar assim, de duas políticas, né? Estou pensando aqui na saúde e na assistência, mas as duas políticas precisam se sentir reconhecidas e contempladas naquela proposta, senão não é uma ação intersetorial, é uma ação de um setor e o outro contribuindo para que aquela ação se desenvolva. E eu, né, acredito muito, vejo assim, com muito otimismo essa consolidação da identidade da política de assistência, que também, na medida em que vai se consolidando, nos permite estar de igual para igual nessa relação, dizendo, olha, aqui nós temos, sim, um ponto em comum, que é de interesse de vocês e que é de interesse nosso, e que podemos atuar conjuntamente. E aí, nesse sentido, eu também gostaria de alertar para essa necessidade da gente superar, às vezes, até as barreiras de linguagem e de terminologias técnicas que muitas vezes nos afastam e nos dão a falsa impressão de que estamos falando de coisas diferentes, quando, na verdade, estamos lutando para promover a mesma coisa. Enfim, gente, são algumas reflexões. Eu gostaria de encerrar com uma frase do Fernando Pessoa, que, quando eu li essa frase, como psicóloga, me identifiquei muito assim, com, né, a maneira como eu vejo a gente vivendo esse momento histórico, principalmente a nossa profissão. Ela diz assim, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Obrigada. Agradecemos, então, a psicóloga Rejane de Farias, com as suas colocações e toda a experiência na área da assistência social. Para dar continuidade à nossa mesa redonda, vamos passar a palavra, então, para a Andréia Pianetti-Tom, que vai falar um pouquinho para a gente sobre políticas intersetoriais. Ela possui graduação e mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, e é professora do Centro Universitário Municipal de São José. Boa tarde a todos. Agradeço ao CRP pelo convite, né? E eu vou estar falando aqui a partir da perspectiva da gestão estadual, tá? Então, assim, não trabalhei diretamente na ponta, na política da assistência social, mas eu passei num concurso em 2010 para a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, e desde então eu venho trabalhando na gerência que coordena as ações de média complexidade no Estado, né? Então, a minha fala vem no sentido assim, de trazer alguns apontamentos do que a gente tem observado, do que a gente tem visto junto aos municípios, para a discussão aqui. Eu vou estar localizando o que é a média complexidade, e tal, porque, como a própria Rejane trouxe, é importante a gente ter como referência as leis que instituem o SUAS, a política nacional, porque isso nos fortalece enquanto trabalhadores da política da assistência e na própria intersetorialidade, né? E eu sei que tem pessoas aqui também que não trabalham na assistência social, então, só para a gente ir definindo aí o que a gente fala quando fala da assistência, tá? Então, assim, o primeiro conceito que eu trago é ação social especial, acho que vale a pena a gente pensar. Eu não vou ler ele está ali, e ele está previsto na Lei 12.435, de 2011, porque, assim, a política da assistência ela é muito recente, né? Enquanto lei é de 2011, né? A gente está em 2013. Então, assim, é um avanço, porque, a partir da regulamentação enquanto lei, passa a ser obrigação do governo federal, Estado e municípios implantar essa política, né?
Aí lembrando também um pouco o que o Paulo Amarante falava hoje de manhã, né, que quando vira lei até não sei se é tão bom assim, porque a gente acaba se acomodando em alguns aspectos, né. Me chamou bastante atenção isso, né, porque pensando a história do SUS, né, o quanto veio de um movimento social forte que conseguiu implantar algumas coisas pelo menos, né. E será que a assistência a gente está conseguindo implantar essa política, né? Eu fico com esse questionamento, principalmente do que eu tenho visto assim no Estado. Aí eu gostaria de destacar, então, da proteção especial, que ela se divide em média e alta, como a própria Rejane colocou, né? Então, o meu papel é falar do CREAS aqui, mas não tem como eu falar do CREAS sem falar da alta também. Então, assim, na média complexidade, foi tipificado, esse é um documento bem importante para a gente, porque a assistência antes era tudo, né? Benefício cabia tudo, fralda, muleta, e olha, ainda tem município que tem, tá? Na assistência. Então, é uma briga para conseguir regulamentar isso junto com os gestores, porque eles acham que o que puder ajudar as pessoas é assistência, né? Infelizmente, né? Então, assim, a tipificação ela é fundamental porque ela diz o que é serviço da assistência. Tem um grupo lá da primeira-dama, é assistência? Não, não é assistência, não está tipificado, né? O Grêmio lá não sei das quantas, é assistência? Também não é assistência, né? Então, assim, por isso que é importante, por mais que na prática a gente saiba que esses serviços não estão de acordo com a tipificação, mas acredito que a gente só vai avançar se a gente tiver eles como parâmetros, né? Eles são perfeitos, são redondinhos? Não, também não são. Mas a gente pode tentar, os espaços que tiver, está ajudando a construir e revendo à medida que a política for sendo implantada, né? Então, na média complexidade, a gente tem esses 5 serviços que vocês podem ver aqui. Opa, desculpa. Esses 5 serviços que tem aí embaixo, né? Eles são ofertados no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, podem ser ofertados em centro-dia, o serviço para pessoas idosas e deficientes, e pode ser ofertado no Centro POP, não sei se já ouviram falar. É Centro Especializado para a População em Situação de Rua. Tá? Dos 5 serviços, o PAEF, que é Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o PAEF, né? Ele é obrigatório ser ofertado no CREAS. Assim como o CRAS é obrigatório ofertar o PAIF, no CREAS tem que ofertar esse serviço. Porque, como a política ela prevê o atendimento familiar e toda essa questão, então é um serviço que é o guarda-chuva, digamos, né? Lá do CREAS, assim como tem o PAIF no CRAS. É o serviço que vai fazer as ações principais aí. A alta complexidade já é quando houve rompimento de vínculos, né? Então, no CREAS, média complexidade é quando tem violação de direito ou ameaça, né? Quando já rompeu com vínculos familiares, comunitários, como muitas pessoas que estão em situação de rua, já demanda uma atenção do Centro POP, que é média, junto com a alta complexidade, né? Essa pessoa tem onde dormir, assim como aquelas crianças que o juiz determinou o afastamento temporário da família, então precisa, junto com o CREAS, acompanhar aquela família para que ela possa voltar a receber a criança e cuidar dessa criança, também tem que ter o acolhimento provisório da família. Infelizmente, a gente vê que tem muitas deficiências. Tá? Por exemplo, Centro POP, a gente tem 6 no Estado. O Centro POP, a população de rua não pode dormir no Centro POP. Elas têm todo o acompanhamento lá de tentar construir um outro projeto de vida com aquela pessoa, identificar toda a história dela, os desejos, os interesses, construir um outro projeto de vida. Mas, enquanto isso não se concretiza, ela precisa dormir à noite num local. Né? Então, o que a gente observa, isso não é só em Santa Catarina, nacional, que tem gente que é acompanhado de dia e dorme na rua de noite e volta no Centro POP no outro dia. Tá? Inclusive, a gente viu um caso que as pessoas faziam um curso profissionalizante, elas deixavam a bolsinha à noite no CREAS, dormiam na rua, no outro dia tomavam um banho e pegavam a bolsinha. E, assim, esse é um Centro POP que está dos melhores que a gente tem no Estado. Tá? Então, assim, minha fala não é muito otimista, assim, mas é um pouco o que a gente tem aí na assistência. Né? Então, o CREAS ele é uma unidade pública, né, de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional. Então, assim, em Santa Catarina, a gente tem 82 municípios que possuem
CREAS, tá? Nós temos 295 municípios hoje. A maioria deles possui CRAS, tá? Acho que 90%, agora eu não tenho o número exato aqui. No caso de municípios com menos de 20 mil habitantes, o MDS está pensando que não caberia um CREAS no município, porque demanda toda uma estrutura que os municípios não têm como ter, né? Digamos, a gente tem um monte de municípios com 2 mil habitantes, com menos de 10 mil habitantes. E aí, como que fica, né? Então, hoje, a orientação é que tenha uma equipe na gestão, pelo menos assistente social, psicólogo, para atender o que é a demanda de média, né? Então, assim, porque senão o que vai acontecer? Para tudo na assistente social e no psicólogo do CRAS. E não consegue fazer o PAIF, não consegue fazer todo o trabalho que a Rejane estava trazendo. E, infelizmente, isso está acontecendo na maioria dos municípios, tá? Então, como eu tinha falado antes, o CREAS oferta obrigatoriamente o PAIF, né? E quem é atendido no CREAS, né? Então, são as mais diversas formas de violações de direito, né? E aí não é só criança e adolescente, é mulher, é idoso, é adulto, todas as pessoas que, por discriminação racial, de gênero, trabalho infantil, violência sexual, situação de rua, cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Então, assim, vejam que é uma demanda bastante grande aí para o CREAS, né? O PAEF, na verdade, ele vem do Sentinela. Todo mundo ouviu falar já do Sentinela, não ouviu? O Sentinela é bem anterior ao PAEF. E o que acontece? A aplicação ela é 2009. A gente está em 2013, muito pouco tempo, né? Então, um pouco do que a gente vê nos municípios é reflexo disso, né? Os municípios estão tentando se adaptar, se reestruturar e tal. E aí o que tem muito forte é um ranço ainda do Sentinela. Então, assim, como é muita demanda para a quantidade de equipe, acaba ainda atendendo nos moldes do Sentinela e atendendo criança e adolescente e não atendendo muitas outras demandas que a gente sabe que tem. Por exemplo, mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência, vítimas de violência e uma série de outras coisas, tá? Aqui chamando a atenção, então, que como o trabalho no CREAS ele tem uma complexidade, ele não pode ser realizado só pela equipe do CREAS, ele precisa o que a gente está discutindo aqui desde ontem, que é a ação integrada com outras políticas públicas, né? Assim como com outros órgãos de defesa de direitos, né? E assim como a articulação com outros órgãos da própria Secretaria de Assistência. Então, é fundamental que o CREAS tenha fluxo de referência e contra-referência com o CRAS, que tem articulação com a saúde. Por exemplo, aquela pessoa em situação de rua atendida no Centro Pop, geralmente tem questão de dependência química. Aí, como é que conversa com o CAPS, né? E quando não tem CAPS, né? Quando não tem NASF também, né? Como é que fica isso? Aí, muitos que trabalham nos municípios sabem bem como que fica, né? Como, né? Essa rede furada que a gente tem, né? Aqui tem os objetivos dos serviços que devem ser ofertados no CREAS, né? Então, isso eu estou trazendo da tipificação. Então, é só consultar lá, tem qual é o usuário do PAEF, de cada um daqueles serviços de média, né? E tem o que eles devem ofertar. Então, fortalecimento da função protetiva da família, interrupção de padrões de relacionamento familiares e comunitários com violação de direitos. Aqui entra o que a gente vem discutindo também nesse seminário, a importância da gente olhar para além do sujeito individual, mas para a gente olhar para padrões históricos, sociais, culturais, que vão se reproduzindo de violação de direito. Por exemplo, a questão da mulher, né? Que não é nenhuma novidade, a gente sabe que muitas situações de violência contra a mulher, e a gente conseguir ver isso onde a gente está trabalhando, né, e conseguir fazer ações para além de ações pontuais, individuais. Esse é o grande desafio, né, entre outras questões, né. Potencialização dos recursos para a superação das situações vivenciadas e reconstrução de relacionamentos familiares, comunitários e com o contexto social.
ou construção de novas referências. Aqui também faço referência ao Paulo Amarante, ao aproveitar dos que falaram antes, né, que ele falava da necessidade de construção de novos modos de vida, né. Isso também é tarefa nossa na assistência, e tem tudo a ver com a política da assistência, né. E aí também tem a ver com o que a Rejane colocava antes, né, de muitas coisas que a saúde faz, nós também podemos fazer, não esquecendo que o objetivo da política é diferente, né. Quando eu entrei na assistência, ficava pensando, tá, mas qual é a especificidade da política da assistência?